Finalmente a segunda temporada de Record of Ragnarok chegou e com tudo, tá? Luta épica, traição no meio dos deuses, abertura nova, mas ainda com erros da primeira temporada. Bora conferir tudo isso sem spoiler, tá? Então vem comigo. Ei nerd, beleza? Eu sou o Breno. A primeira parte da segunda temporada de Record of Ragnarok já tá na Netflix e por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês, galera, se vale a pena continuar assistindo o anime e, de repente, se finalmente eles capricharem na animação em um nível, sabe, que o anime merece. E fica tranquilo porque eu não vou dar spoiler do que aconteceu na segunda temporada, tá bom? O foco aqui é só avaliar a temporada como um todo. Então, bora pro vídeo. Ah, tá achando que a gente vai pro vídeo tão rápido? Tá piado! Não, calma. Dá o like. Vai. Dá o like, por favor, sério. Deu? Beleza. Bom, galera, só lembrando vocês, na primeira temporada de Record of Ragnarok, a gente teve 3 grandes lutas entre humanos e deuses. A primeira foi entre Thor e Lobo, onde quem saiu vitorioso foi o Thor. A segunda luta foi entre Zeus e Adão, mais uma vez aí os deuses venceram, né, e Zeus levou a melhor. A terceira e última luta da primeira temporada, galera, foi entre Poseidon e Sasaki Kojiro. E nessa aí o Sasaki ele levou a batalha despedaçando o corpo do Poseidon pra surpresa dos deuses. A primeira temporada então termina aí com um placar de 2-1 pros deuses. E bem no finalzinho a gente tem um anúncio aí que da próxima luta é entre o Hércules e o Jack Stripador. É exatamente nesse ponto que a segunda temporada começa, trazendo já a batalha épica entre o Hércules e o Jack. E quem assistiu o vídeo que a gente fala aí dessa batalha no mangá, vai perceber que a luta ela é idêntica ao mangá. Cada detalhe, cada golpe, tudo é idêntico ao que rolou no mangá. E esse é um dos pontos positivos do anime, tanto na primeira temporada quanto agora na segunda temporada. E sem dar detalhes da luta, vale dizer que nessa primeira parte da segunda temporada, a gente tem apenas 2 lutas no anime. A do Hércules contra o Jack e a do Shiva contra o Raiden, né, que é o maior lutador de sumo da história do Japão. E as 2 lutas são incríveis, sabe? Só personagem casca grossa realmente. E na boa, galera, a partir daqui ficou muito difícil torcer só pra humanos, sabe? Tanto o Hércules quanto o Shiva tem um background assim tão bom, sabe? Quanto os do Jack e do Raiden. Só história épica, na moral. E isso a gente não via tanto na primeira temporada. O Thor, o Zeus e o Poseidon só mostraram o quanto eles eram F, né? Eles eram caixa grossa. Mas background mesmo era mais pros humanos. E isso gerava uma empatia da gente com os humanos. Já na segunda temporada, você cria essa empatia com os deuses também. Outra coisa que eu acho maneiro também, galera, é que diferente do mangá, os flashbacks eles não aparecem aí no meio da batalha, sabe? Tipo, interrompendo tudo, você... Ai, meu Deus, parecendo um filler, sabe? Você tem os flashbacks da história de um humano separado e depois você vê a luta inteira ali na hora. Pau, toma. No mangá era um golpe e o cara lembrava de momento, sabe? Depois dava outro golpe, aí lembrava da infância dele soltando pipa lá. Bom, eu sei que ninguém solta pipa, mas enfim, vocês entenderam, né? Inclusive é por causa desse background dos deuses e dos humanos que só coube 2 lutas nos 10 episódios. Mas isso não é um problema, isso não acaba sendo um problema. O maior problema da segunda temporada é que eles ainda estão pisando nessa bola aí com a animação das lutas. Ah, mas Breno, a luta do Hércules e do Jack tem muito mais movimento do que na primeira temporada. Sim, beleza, essa luta ela não tem como não ser maneira porque ela já tá incrível no mangá. Mas vai me dizer que você não achou estranho alguns movimentos ali da luta que rolou em um 3D bem sem vergonha dos personagens? Meio que deixando a batalha assim meio lenta e artificial. Ou a batalha do Shiva e do Raiden que não foi tão boa quanto a do Hércules em questão da animação. Então, pra mim, o problema ele continua, tá? Como eu disse, não é um ponto negativo que impede a gente de assistir o anime, sabe? Até porque a história fica cada vez mais maneira. Mas é um desperdício não investir mais nessas lutas, sabe? Porque, pô, se você parar pra pensar, o anime ele é sobre luta, entendeu? A gente já falou isso na análise da primeira temporada. Não é possível que não dá pra melhorar. Se fosse nos anos 80, 90, beleza, igual os Cavaleiros Zodíacos, ou se de repente se fosse um anime muito longo, sabe, igual One Piece, eu até entendo. Mas, pô, galera, olha a animação de Jujutsu Kaisen, sabe, Demon Slayer, as animações são perfeitas, é tipo uma obra de arte. Dava pro Record of Ragnarok também ter, né, como carro-chefe, a animação de lutas. Mas eles não entregam isso. Você quer ver um exemplo? Pega a animação de Hunter x Hunter de 1999, né, e compara aí com a de 2011, ou Fullmetal Alchemist com Fullmetal Alchemist Brotherhood. São animações mais modernas. E por ser um anime sendo lançado em 2023, eu acho que Record of Ragnarok tinha que aproveitar ao máximo as batalhas. Bom, no geral, a segunda temporada traz mais realmente luta mais empolgante do que a primeira temporada.
E a história também ganha mais detalhes, sabe, sobre os planos da Brunilda, a Valkyria e o deus traidor também, que praticamente ensinou a Brunilda a criar as Volundeers. Isso sem falar no Buda, né, que vai ser um dos deuses mais importantes da segunda temporada. Mas enfim, galera, de qualquer forma, vale muito a pena assistir a segunda temporada de Record of Ragnarok. É um anime que te prende e que tem, pô, uma história sensacional. E, pô, os personagens também são irados, sério. Eu adoro batalhas de deus aí, sempre curti mitologia. Eu tenho certeza que geral vai curtir essa segunda temporada. Tanto é que tá nos top 10 da Netflix. E se você já assistiu e quer ver mais sobre o final épico da segunda temporada, ou de repente quem vai lutar a sexta luta, fica de olho aqui no canal, porque eu vou trazer essa sexta luta completa pra vocês e explicar também tudo sobre os 7 deuses da sorte que apareceram nessa temporada. E você quer saber mais alguma coisa sobre Record of Ragnarok? Nossa, que nome difícil de falar, né? Enfim, comenta aqui embaixo. E claro, eu vou estar lendo todos os seus comentários. De repente vocês me arranjam alguma ideia de vídeo que eu trago aqui no canal, entendeu? Aí outra coisa, me segue no Instagram. Sei lá, eu nunca peço pra ninguém me seguir no Instagram, então me segue lá. Editor, faz alguma mágica aqui, vai. Enfim, claro, já clica nessa bola aqui que você vai se inscrever no canal. Isso é muito importante pra mim, porque isso é um combustível pra eu estar trazendo aqui vídeos pra vocês todos os dias, eu e meu pai. E, obviamente, clica no sininho que você não vai perder o nosso próximo vídeo de Record of Ragnarok. Um beijo e fui!